Bom dia, meninos e meninas do terceiro ano. Vamos começar a nossa aula de hoje? Meninos, hoje a nossa aula, a apostila grupo 4, nós vamos continuar falando sobre o corpo humano. Então, vocês já vão pegar a apostila que eu já vou explicar e grifar com vocês os aspectos mais importantes. Vamos lá? Vocês vão colocar a apostila de vocês na página 209. E hoje nós vamos falar sobre temperatura do corpo, né? E antes de começar a falar com vocês sobre temperatura do corpo, eu quero que vocês grifem essa palavra aqui, ó, homeotermia. Vou explicar para vocês. Nós, os seres humanos, nós somos considerados animais homeotérmicos. O que significa homeotermia? Essa parte da palavra aqui, ó, home, é igual. E termia é temperatura. Significa que a temperatura do nosso corpo, ela se mantém igual, indiferente seja o ambiente onde a gente esteja. Então, se tiver um dia muito calor, o nosso corpo vai ficar com a temperatura em torno de 36 graus. Se tiver um dia muito frio, o nosso corpo também vai ficar com a temperatura em torno de 36 graus, porque essa é a temperatura do nosso corpo, ok? Existem animais na natureza, como por exemplo os jacarés, os répteis, que eles não têm essa característica. Se eles estão num local quente, o corpo deles fica na temperatura do local, 30 graus, 35 graus. Se eles estiverem num local muito frio, tipo 2, 3 graus, o corpo deles atinge essa temperatura. Mas acontece que nós, graças a Deus, nós não somos iguais a esses animais. E esses animais são assim, mas eles têm adaptações que possibilitam a sobrevivência deles. Agora, nós, os seres humanos, a temperatura do nosso corpo sempre fica em torno de 36 graus. Se essa temperatura subir para 37, 38, 39, provavelmente nós estamos com febre e isso remete a alguma doença, algum problema. E se essa temperatura descer para 34, 35 graus, nós podemos ter uma crise de hipotermia, né, que é quando a temperatura do corpo desce muito, e aí a gente tem que procurar um hospital. Então, resumindo, nós somos animais homeotérmicos, que mantemos a temperatura do nosso corpo em torno de 36 graus. Aí agora eu quero que vocês grifem aqui, ó. Jogar bola, correr, pular ou andar faz a temperatura do nosso corpo aumentar. Quando vocês correm, praticam alguma atividade física, não sente calor? Esse calor é porque a temperatura do nosso corpo, que estava em torno de 36 graus, ela subiu um pouquinho. E aí, o nosso próprio corpo, ele tem um mecanismo de resfriamento da temperatura, que é o suor, né? Então, quando a gente corre muito e depois fica suado, logo depois que você sua, você não sente um frescor, um friozinho? É porque o suor é um mecanismo que o seu corpo tem para abaixar a temperatura do seu corpo que subiu porque você praticou uma atividade física, né? Também é muito importante que a gente beba bastante água ao praticar as atividades físicas, porque a água ajuda também a manter a temperatura do nosso corpo, ok? Agora na página 210, nós temos aqui alguns exemplos. Olha, a criança correu, tá todo suado e está tomando água. Esse suor, ele serve para quê? Para baixar a temperatura do corpo da criança, já que o esporte faz a temperatura aumentar. E nessa figura aqui nós temos uma criança e ela provavelmente está com febre. O pai mediu a temperatura pelo termômetro e geralmente quando a gente está com febre, nós devemos procurar um hospital porque provavelmente alguma coisa está errada no nosso corpo. Aqui, quando a temperatura do ambiente está muito baixa, o corpo humano tende a esquentar-se. Então, automaticamente, quando está muito frio, o nosso corpo ele queima calorias para poder aquecer e manter a temperatura em torno de 36. Mas nem sempre o nosso corpo dá conta de fazer isso sozinho. Então é muito importante que a gente utilize roupas, né, mais resistentes, que nos protegem melhor do frio,
para que o nosso corpo consiga se manter aquecido em torno de 36 graus, né? Então, é muito importante em dias frios você utilizar roupas quentes, tomar café, chá, leite quente, porque tudo isso vai ajudar o seu corpo a manter a sua temperatura em torno de 36 graus, que é a temperatura ideal para o funcionamento de todos os seus órgãos, ok? Agora eu quero vocês aqui na página 211. Meninos, o ser humano, ele consegue modificar o ambiente onde ele vive e essas modificações possibilitam que a gente possa viver em qualquer lugar, seja um ambiente muito quente ou seja um ambiente muito frio, né? E isso acontece graças às modificações que o ser humano faz no meio ambiente, graças, por exemplo, à existência de casas e tecnologias com ar-condicionado, com aquecedores, né? Por quê? Se nós tivéssemos que viver em uma região de geleiras, sem nenhum tipo de recurso, um aquecedor, um chuveiro de água quente, roupas fortes, o nosso corpo não aguentaria manter a nossa temperatura a 36 graus Celsius e nós teríamos graves problemas, ok? Assim como também em locais onde é muito quente, onde faz muito calor, se nós não tivéssemos recursos, né, como ar-condicionado, sistema de ventilação, umas roupas mais frescas, água gelada, refrescos, provavelmente o nosso corpo não aguentaria tanto calor. Então, a nossa aula de hoje foi isso. Nós falamos sobre a temperatura do nosso corpo e agora eu vou explicar para vocês os exercícios da aula. Vamos lá? Os exercícios começam na página 212, exercício de número 1. Eu vou ler com vocês. A maior parte do território brasileiro apresenta o clima quente e úmido, com temperatura em torno de 20 graus. No verão, a temperatura em muitas cidades passa dos 35 graus, fazendo muito calor. Assinale as imagens que representam cuidados com o corpo que devemos ter em dias quentes. Então, galerinha, presta atenção aqui, ó. Eu quero que vocês grifem isso aqui, ó. Em dias quentes. Nos dias quentes, quais são os cuidados que a gente tem que ter com o nosso corpo? Beber muita água, usar uma roupa mais forte, né? Mais quente, usar uma roupa mais leve, comer bastante fruta. Qual desses cuidados ou quais destes cuidados nós devemos ter em dias quentes? Marquem um xizinho, tá bom? E depois, na página 213. O termômetro é um aparelho capaz de medir mais precisamente a temperatura do corpo, que sempre varia em torno de 36 graus, ok? Peça para um responsável medir a sua temperatura 2 vezes em um dia, ao acordar e antes de dormir. Anote as medidas e pinte no termômetro aqui. Então, aqui você vai pintar a sua temperatura assim que você acordar. E aqui você vai pintar a sua temperatura assim que você dormir. O corpo, como forma de defesa, reage a algumas doenças causadas por micro-organismos, elevando a temperatura acima dos 37 graus. Chamamos essa reação de... Então, você vai assinalar a alternativa correta, que indica o nome da reação que o seu corpo tem quando a temperatura do seu corpo fica acima de 37 graus. Combinado? Meninos, a nossa aula de hoje chegou ao fim, ok? E a tarefa de vocês é enviar para a tia Letícia a foto das páginas 209 até 213 do grupo 4, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.